Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, com vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal que eu peço que vocês se inscrevam, dê o seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais, porque assim os sistemas de mídia compreendem que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas com uma boa reflexão a respeito da palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Então, que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre suas vidas, que o Senhor continue fortalecendo, conduzindo a cada um de vocês que nos acompanham, que buscam conhecer mais de Deus e buscam viver esta experiência de conhecimento através da direção do Espírito Santo. Esses dias nós estamos estudando a respeito da história de Abraão. Abraão, chamado como pai da fé, Abraão que se aproxima de Deus, que busca relacionamento com Deus, um relacionamento de integridade, de verdade, de conhecimento, de obediência. E é este conjunto de fatores que Deus tem esperado de todos nós. É por isso que Abraão, nas suas limitações humanas, nas suas dificuldades, ele se colocou à disposição da voz de Deus, uma voz que orientava para o bem, para o melhor, e mesmo com as suas inquietações, as suas dúvidas, as suas questões humanas e pessoais, Abraão decidiu, pela fé, obedecer à voz de Deus e se permitir ser orientado por essa voz. É isso que nós devemos fazer também. Hoje, nós temos muito mais informações, muito mais elementos de conhecimento do próprio Deus, daquilo que Ele mesmo se revelou até nós dentro de milhares de anos. Do tempo em que Abraão viveu até os nossos dias, nós temos um espaço de tempo de milhares de anos e durante todo esse tempo Deus se revelou, se apresentou através dos profetas, através dos personagens bíblicos que nós conhecemos hoje e através da sua própria pessoa em Jesus Cristo, que é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e nos mostrou de uma maneira prática o ideal de Deus para a criação, desde a fundação do mundo, para todo ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, hoje, nós temos muito mais conhecimento de Deus do que Abraão. Nós temos muito mais elementos de avaliação, temos mais elementos de aproximação de Deus. Afinal de contas, hoje nós temos o Espírito Santo que foi enviado por Jesus Cristo e esse Espírito Santo habita em nós, fala conosco e nos guia de todas as formas segundo a vontade de Deus, através da Bíblia, que é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, dentro de todos esses aspectos, como você tem se relacionado com Deus? Como você tem buscado a Deus em conhecimento, em espírito e em verdade, assim como a própria Bíblia nos diz, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem sido um desses adoradores que tem buscado a Deus? Você tem observado os exemplos dos profetas, dos apóstolos, das pessoas comuns que a Bíblia relata que viveram no seu tempo? Não só os grandes personagens, mas Deus cuidava de todos, assim como cuida nos dias de hoje. De cada detalhe, de cada intenção, direcionando a cada um segundo os seus propósitos e a sua vontade, que é sempre agradável e perfeita. Quando nós
observamos os cuidados de Deus e a ação de Deus em se revelar a nós, respeitando o limite de compreensão de cada um, porque Deus sempre foi assim ao longo do tempo. Ele foi se revelando à medida que cada um era capaz de compreender. Respeitando o tempo, respeitando os limites de aprendizado, os limites de conhecimento, e assim a revelação de Deus sempre foi progressiva e cumulativa. Progressiva porque ela aumenta a cada tempo, cumulativa porque uma revelação nova não anula a anterior, ela soma a anterior. Dois trechos da história de Abraão que nós temos que olhar com bastante atenção e com bastante cuidado, porque fala dessa relação de fé, essa relação de obediência e, acima de tudo, a relação de confiança que Abraão tinha e nós temos que manter em Deus. Toda a confiança na sua palavra, no seu direcionamento, toda a confiança depositada em Deus nos conduz para o bem. Abraão tinha essa certeza, essa confiança em Deus. E como nós já vimos e repetindo aqui novamente, Abraão vem de um contexto distante de Deus. Seu pai Terá, ele e sua família moravam na região da antiga Mesopotâmia, ali na região de Ur dos Caldeus, uma terra pagã que adorava outros deuses, e ali Deus faz um chamado para Abraão e Abraão responde, porque Deus está procurando adoradores e Abraão, ali na sua terra, no seu lugar, ele era um adorador verdadeiro, mesmo estando num ambiente inadequado, mesmo estando no lugar errado, vamos dizer assim. Mas ele era um verdadeiro adorador, porque adoradores em espírito e em verdade nós temos em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as denominações, nós temos pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade. E assim é a história de Abraão. Abraão, ele recebeu um chamado de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, nós temos o chamado de Abraão. E aqui nós temos o texto dizendo assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei. Engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observem como Deus não faz acepção de pessoas. Deus fala que todos aqueles que se aproximam dele com a mesma fé, com a mesma integridade, com a mesma obediência que Abraão, todas as famílias que se aproximam de Deus com a mesma integridade, com a mesma fé e com a mesma obediência de Abraão serão abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sem acepção de pessoas, sem um povo diferenciado, mas a bênção de Deus e os cuidados de Deus são para toda a humanidade, para cada um que o busca em espírito e em verdade. Aqui, Deus faz uma promessa e um chamado a Abraão. Mas também Abraão tem que obedecer à voz de Deus quando Abraão ouve de Deus este mandamento, este chamado. E aqui Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela.
Eu tenho falado bastante a respeito disso, quando nós tratamos de família, a respeito da família constituída e da família de origem. Quando uma pessoa se casa, ela constitui uma família, e a sua família de origem, o seu pai e a sua mãe, passam a ser parentes, a sua parentela. Aquele que foi a família de origem, agora passa a ser parente. E para que este casal possa ter a sua identidade pessoal, para que ele possa formar, de fato, a sua família instituída, ele precisa ter esse tempo a sós, entre eles, entre o casal, para que desenvolva a sua identidade pessoal. E aqui Abraão, né, ouviu de Deus esta instrução. Sai da tua terra, da terra de Ur dos Caldeus, sai da tua terra e sai da tua parentela, deixa os seus parentes, deixa o seu pai, deixa a sua mãe, deixa os seus irmãos, deixa a sua família de origem, porque agora você constituiu uma família, você se casou. Sai da tua terra, da tua parentela. Mas como é difícil para o ser humano deixar os seus vínculos emocionais, mesmo que seja para ouvir a voz de Deus. Mesmo compreendendo que a voz de Deus é perfeita, mesmo compreendendo que as orientações de Deus são as melhores, os vínculos emocionais, afetivos, mexem tanto com a estrutura psicológica humana que é difícil romper, como nós falamos, o cordão umbilical. Mas é preciso romper para que se prossiga a vida debaixo das bênçãos de Deus. E aí, Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Curiosamente, no versículo 4, nós temos o texto falando que Abraão ouviu a voz de Deus, mas o laço afetivo que ele criou, um laço afetivo ali, era muito forte. O versículo 4 de Gênesis 12 diz assim, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, e levou Abrão consigo Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Olha como Abraão saiu dali. Ele saiu ouvindo a voz de Deus, mas ele não ouviu a voz de Deus por completo. Ele levou Ló com ele. Ele levou o sobrinho com ele. E por que ele levou o sobrinho? Porque esse sobrinho, ele tinha uma característica, um vínculo tão forte com Abraão e Abraão com ele, que Abraão não quis deixá-lo ali, porque Abraão criou Ló como se fosse o seu próprio filho. Observe que no capítulo 11 de Gênesis, quando fala a respeito da genealogia ali de Terá, que é o pai de Abraão, no versículo 26 de Gênesis 11 em diante, fala assim, viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, Naor e Harã. Então, Abrão tinha mais 2 irmãos, Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Harã gerou a Ló, e morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Observe o que aconteceu. Abrão, né, tinha mais 2 irmãos, Naor e Harã. Harã se casa, tem um filho chamado Ló, mas Harã morreu. E agora, Abrão, né, ainda com esse nome Abrão, que depois passa a ser Abraão, o pai das nações, mas Abrão, ele cria Ló
Ele cuida de Ló como se fosse o seu próprio filho. Ele cria o sobrinho como se fosse o seu próprio filho. E quando Deus pede para que ele saia dali, saia da sua terra, da sua parentela, ele leva Ló com ele, porque Ló, na expressão emocional, sentimental, no vínculo parental de Abrão, Ló era um filho adotado, não era apenas um sobrinho, ele cuidava como se fosse um filho. E aí, Abrão se casa com Saraí, que a princípio tinha esse nome, depois passa a se chamar Sara, porque Saraí, esse i final, esse sufixo final em hebraico é um pronome possessivo, Sara quer dizer princesa, então é a maneira que Abraão chamava sua mulher, Saraí, minha princesa. E Abrão e a sua princesa, Saraí, né, eles saem de Ur dos Caldeus, segundo a prescrição de Deus, mas levam Ló, levam o sobrinho que era criado como filho. E isso gera um problema, porque depois eles têm que se separar, eles foram abençoados, Ló também foi abençoado, e a terra não podia suportar os dois ali, porque eles eram pecuaristas, criavam ali os seus rebanhos, e a terra não dava conta de sustentar os dois, mas não era só isso. Não era só porque a terra não dava conta de sustentar os dois. Era porque desde o começo, Deus falou para Abrão e para Saraí, para que eles tinham que ir sozinhos. Sai da tua terra e da tua parentela, não leve ninguém. É claro que Deus poderia prover o que fosse necessário, se fosse necessário que Ló permanecesse com Abraão. Mas desde o começo Deus tinha orientado que não era para fazer assim. E aí Deus usa esta questão humana, que é a limitação da terra, para separar os dois. Os dois se separam, e é muito interessante a separação de Ló com Abrão, porque Abrão chama Ló para conversar e fala, olha, não pode ter desavença entre nós. Nós somos ligados, nós somos parentes, não pode haver discussões, não pode haver brigas, mas nós não podemos continuar juntos. Segue o seu caminho e eu vou seguir o meu. Mas para que você não se sinta injustiçado, escolhe para onde você quer ir, escolhe o que você quer, porque o que você escolher, para mim está bom, porque para mim não importa para onde eu vou, importa que Deus vá comigo, porque Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E aí sim, eles se separam. Ló escolhe ir para as campinas de Zoar ali, porque existe fartura de pasto, existe água para o seu gado, para o seu rebanho, e ele escolhe ir para aquela área. Abrão vai para uma área mais desértica, mais rústica, sem muitos recursos, mas Deus está com Abraão e não deixa faltar nada para ele. A confiança que Abraão tem é que aonde Deus estiver, não vai faltar nada. Assim como diz o Davi, muitos anos depois, Davi fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta confiança que nós temos que ter em Deus é a confiança que Abraão revela. Ele fala para o seu sobrinho, fala, Ló, escolhe para onde você quer ir, porque Deus está comigo para onde eu for. Ele vai me sustentar, ele vai cuidar de mim, ele vai suprir todas as minhas necessidades. Você tem essa confiança? Você tem essa certeza? Você tem essa entrega? É isso que Deus espera de você no dia de hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Vamos orar?
Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos cuidados, pela maneira que o Senhor nos exorta a renovarmos a nossa fé e a nossa confiança na tua palavra, segundo as tuas orientações. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando e cada família por eles representada. Que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção espiritual, que eles se fortaleçam na tua palavra, sejam obedientes à tua voz e sejam ricamente abençoados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.